baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro. O que são esses pontos e como determiná-los? Eu sou o Bruno, sejam bem-vindos ao canal e aqui eu apresento exercícios das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Baricentro, ele é dado pelas três medianas, então a gente vai pegar um lado, dividir no meio e ligar o vértice oposto nesse ponto. Vai fazer isso para os três lados e determinar o baricentro. Ele também é o centro de gravidade ou centro de massa do triângulo. E ele tem uma particularidade. O lado menor ele vale 1/3 da mediana. E o lado maior vale 2/3 da mediana. O ortocentro ele é dado pelo encontro das três alturas. Então a gente vai sair de um vértice e puxar uma linha que faça 90 graus com o lado oposto. Faz isso com os três, a gente tem o ortocentro, que tem uma particularidade. Ele pode estar dentro do triângulo, como no nosso exemplo, em cima da linha do triângulo ou fora do triângulo. O incentro é dado pelo encontro das três bissetrizes. O que é a bissetriz? É quando a gente divide um ângulo ao meio. Então a gente vai dividir os três ângulos no meio e determinar esse ponto incentro. Ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Ela está dentro do triângulo. Por isso o nome incentro. E esse ponto ele tem a mesma distância dos três lados, que é o raio da circunferência. Então esta e esta. O circuncentro ele é dado pelas três mediatrizes. O que é a mediatriz? É a reta que corta o segmento de reta pelo seu ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tinha o ponto médio, mas puxava do vértice, não formando 90 graus. Aqui é o ponto médio formando 90 graus. Nos três lados. Esse ponto é o circuncentro. Ele é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. Ela passa pelos três vértices e está fora dele. Então a circunferência circunscrita, por isso circuncentro. E esse ponto ele tem uma particularidade, a mesma do ortocentro. Ele pode estar dentro do triângulo, como no nosso exemplo, em cima da linha do triângulo, quando for um retângulo, ele vai estar na hipotenusa, ou fora dele, quando for um triângulo obtusângulo, que forma um ângulo maior que 90 graus. Esses quatro pontos eles são determinados pelas sevianas. O que são as sevianas? São essas linhas que a gente traçou, essas três retas em cada um, para determinar o ponto. E essa tabela ajuda a gente a entender cada um. No baricentro a gente usa as medianas, no ortocentro as alturas, no incentro as bissetrizes e no circuncentro as mediatrizes. Estas são as sevianas. Para a gente determinar o baricentro desse triângulo, como que a gente faz? A gente mede os três lados e marca o ponto médio. Então esse aqui tem 6 centímetros, a gente marca aqui no 3. Esse aqui também tem 6 centímetros, então a gente marca aqui no 3. E este lado aqui, ele tem 5 centímetros, então a gente marca aqui no 2,5. Agora a gente vai ligar o vértice na mediana do lado oposto, que é esse ponto médio que a gente determinou. Então, vai fazer esta. Esta. E, por fim, esta aqui. Então, este ponto é o baricentro. Lembrando que este lado é igual a este lado é igual a este, e este lado é igual a este. Para a gente determinar o ortocentro desse triângulo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar as três alturas. Então, a linha que passa por este vértice e forma um ângulo de 90 graus aqui com este lado, a gente passa. É uma altura. A altura referente a este vértice com este lado. E aqui também. A gente vai passar uma linha que forma 90 graus aqui e passa por este vértice. É a outra altura. É a altura referente a este vértice e este lado. E por fim a gente faz no terceiro lado. Então a linha que passa pelo vértice e forma um ângulo de 90 graus aqui. Então esta aqui é a terceira altura. Forma um ângulo de 90 graus desse vértice para cá. Este ponto aqui é o ortocentro.
Para a gente determinar o incentro desse triângulo, a gente tem que achar as 3 bissetrizes. Para isso, a gente precisa do compasso. Então, ponta seca num vértice, marca os 2 lados do triângulo. Ponta seca numa das marcações, traçam aqui no meio. E agora a ponta seca na outra marcação, cruza aqui. Agora deste lado, como que a gente faz? Ponta seca no vértice e risca os 2 lados. Agora, ponta seca aqui onde marcou, ponta seca na outra marcação e cruza aqui. Já temos 2 bissetrizes. A terceira é o mesmo sistema. Ponta seca aqui no vértice e marca os 2 lados. Agora, ponta seca em uma das marcações, risca aqui dentro. Ponta seca na outra marcação e cruza. Agora, a gente vai ter que traçar essas linhas. Então, do vértice no ponto que a gente encontrou, do vértice no ponto que a gente encontrou e do vértice no terceiro ponto que a gente encontrou. Este aqui é o incentro. E agora que a gente já determinou o incentro, a gente põe a ponta seca e abre o compasso até tangenciar um vértice. Ele vai tangenciar os 3 vértices. Então a gente pode traçar a circunferência inscrita no triângulo. Para a gente determinar o circuncentro de um triângulo, o que a gente vai precisar fazer? As 3 mediatrizes. Como a gente faz isso? Pega o compasso, abre um pouco mais do que a metade, risca aqui para cima e aqui para baixo. Ponta seca do outro lado, mesma abertura, cruza aqui, cruza aqui. Aqui a gente tem 2 pontos da mediana deste aqui, deste lado. Então é só traçar essa linha. Agora a gente faz isso para os outros lados também. Abre um pouco mais da metade, traça aqui, ponta seca no outro vértice, com a mesma abertura, isso é importante, e cruza nas duas. Então a gente já tem a outra. Agora o último lado. Abre um pouquinho mais o compasso, que esse lado é maior. Risca aqui em cima e aqui. Agora a ponta seca do outro lado. Mesma abertura, cruza aqui, cruza aqui. Já temos os 3. Agora vamos traçar as retas. Então, este ponto com este ponto aqui de baixo foi o primeiro que a gente encontrou. Vou estender um pouco mais a linha. Isso. Este é o ponto que nos interessa, que diz que este lado é igual a este. Agora, para o segundo lado, a gente liga os 2 pontos que a gente encontrou aqui. E esse ponto, o que ele nos diz? Que este lado é igual a este. E no último lado, a gente tem este ponto com este ponto aqui. Falta um pouquinho. Agora a gente traça também. O que isso nos diz? Que este lado é igual a este lado. Todos eles formam um ângulo de 90 graus. Então, este ponto aqui é o circuncentro. E agora o que a gente faz com ele? A gente pega ponta seca do compasso nele e a abertura até um dos vértices. Vai dar a mesma distância do outro vértice e do terceiro vértice também. Então agora a gente traça a circunferência circunscrita nesse triângulo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado.
E agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e uma sugestão nos próximos vídeos. Um abraço!